O ano é 1954 e um livro quase destrói a indústria dos quadrinhos. 70 anos depois, esse livro finalmente chega ao Brasil. Nesse especial dos Dois Nerds, dividido em duas partes, nós vamos conversar com J.P. Martins, uma das lendas dos quadrinhos, e Gonçalo Júnior, homem forte da editora Noir. A primeira parte começa agora. Para conversar com a gente sobre a sedução do inocente, ninguém mais, ninguém menos do que J.P. Martins, que além de editor, tradutor, pesquisador, é psiquiatra e vai nos explicar sobre a psique humana que envolvia esse período tão sombrio em que o livro foi produzido. J.P., obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar de quadrinhos e é legal falar desse tema em específico, um livro tão importante na história das histórias em quadrinhos. JP, eu começo com a seguinte pergunta. A inocência foi seduzida realmente pelos quadrinhos ou tem algo mais por trás? Na verdade, o livro A Sedução do Inocente ele é um retrato de época. É um tipo de publicação que só poderia existir num determinado momento, com as características desse momento, né? Nós estávamos em meados dos anos 50, a Guerra Fria bombando, a Guerra Fria quentíssima naquele momento, os Estados Unidos recém-saídos da guerra e buscando comunistas debaixo da cama. É a época do macartismo, um movimento político que recebe o nome desse senador americano, que buscava influências comunistas e soviéticas nas artes, principalmente no cinema e da televisão, que foram os principais alvos dessa caça, que eles chamam de caça às bruxas, né? E isso se deu em meados dos anos 50, que é exatamente o momento em que o livro é lançado. O livro é lançado no momento em que a preocupação com a influência dos meios de comunicação sobre a mente da criança, a influência que ela pode exercer sobre as pessoas, que essas novas mídias podiam exercer para as pessoas, estava muito grande. E se formava o que hoje nós chamamos de pânico moral. E as histórias em quadrinhos, elas eram uma mídia bastante recente. As histórias em quadrinhos em si
surgiram no final do século retrasado, então elas estavam mais ou menos com 50, 60 anos de história moderna. Mas as revistas em quadrinhos, elas são mais recentes do que as histórias em quadrinhos, e elas surgiram a partir de 1934 e começaram a bombar mesmo a partir de 1938. Eu estou dando essas datas para contextualizar o momento em que esse livro chega. Então, elas começam a bombar, as revistas em quadrinhos começam a bombar em 1938, com o lançamento do Action Comics, em que o protagonista era o Superman, o Super-Homem. E, a partir daí, as revistas começam a vender milhões de exemplares. Há números que falam em 80 milhões de exemplares vendidos por mês nos Estados Unidos. O Vertan coloca esses números também, mas são números bastante difíceis de precisar, porque as coisas não eram muito claras naquela época, mas, de qualquer maneira, a gente está falando de cifras de milhões de exemplares. Então, chegavam às mãos de várias crianças, de vários adolescentes, as pessoas liam, era uma coisa que fazia parte da paisagem. E começou a fazer parte da paisagem de uma hora para outra. Quer dizer, em meados dos anos 30, você quase não tinha quadrinhos, não faziam parte da paisagem. Durante os anos 40, era quase que sinônimo do que nós chamamos hoje de celular. Todo mundo está com o celular na mão, toda criança está com o celular na mão. Naquela época, toda criança estava com um gibi na mão. Então, isso causou um impacto muito grande, a novidade foi muito grande. As gerações que não foram criadas lendo quadrinhos tinham dificuldade para entender aquela mídia, para compreender, para interpretar aquela mídia, mais ou menos como as gerações mais antigas têm dificuldade para reconhecer e para entender as mídias mais modernas. Quer dizer, meus pais já têm dificuldades para mexer com o computador, para lidar com a internet. Eu já tenho dificuldade para lidar com as mídias mais recentes, já não fazem parte do meu vocabulário. E isso acontecia de uma maneira muito mais impactante naqueles anos. Então, os quadrinhos, eles assombravam muito. E assombravam muito a imersão dos jovens dos quadrinhos. Isso que a gente vive, vive muito, dos jovens envolvidos em determinadas mídias e dialogando com elas, imersos nelas, naquela época era menos presente do que hoje. Então, pegou muita gente de surpresa. E vários mitos começaram a surgir. E as histórias em quadrinhos, as revistas em quadrinhos, elas eram feitas a toque de caixa. Então, muita porcaria era publicada. Muita porcaria, porque, na verdade, você está falando de milhares de títulos, centenas de títulos por mês, dezenas de títulos por semana, milhares de páginas todo mês, muita porcaria sai, muito mau gosto, muito material de má qualidade, narrativa sai. Mas também, já que está barato, né? Esse a gente pode falar que é barato? Barato mesmo, eram 10 centavos de dólares, era uma quantia que naquela época já era muito baixo, e esse preço se manteve até os anos 60. O preço típico de um gibi nos Estados Unidos dos anos 30 aos anos 60 era 10 centavos de dólar. Quando a DC Comics, em 1973, 74, aumentou o preço dos gibis para 20 centavos de dólares, foi uma grita enorme. E se perderam vários leitores. Mas era muito barato. Mas o que eu estava chamando a atenção é assim, muita má qualidade. E é claro, mas isso é muito legal nos quadrinhos, porque a produção ela é imensa, sai muita porcaria, mas de vez em quando você pega uma pepita de ouro que é preciosíssima. E como o volume de publicação é muito grande, não são poucas pepitas de ouro. Então, por exemplo, se 1% for decente
e 0,5% de 90 milhões de exemplares for decente, nossa, você está falando de uma enormidade de coisas boas. Então tem muita coisa boa que era publicado, muita coisa que se inovava, só que os pais eles ficavam preocupados com isso. E inclusive, a questão da influência, porque os pais tinham determinados valores, ou acreditavam que tinham determinados valores que queriam passar para os filhos, e as histórias em quadrinhos traziam coisas que eles não consideravam adequadas. Histórias de violência, crime, e assim por diante. E isso tudo começou a chamar a atenção dos pais, dos políticos, dos literatos, dos professores, e quase que imediatamente depois do surgimento do Super-Homem, começa uma reação contra as histórias em quadrinhos. Né? Já em 1940, começam escritores, professores escreverem artigos em várias revistas, em vários magazines, a respeito de quadrinhos. E o Wertham, ele chega nesse trem, né? Ele pega o bonde andando por volta de 1946, 48, quando os quadrinhos entram no radar dele. E a partir daí ele começa a escrever, ele começa a se manifestar, ele começa a expor as ideias dele a respeito de quadrinhos, que em 1954 ele consolida, ele coloca, na verdade, o livro de 1954, que é A Sedução do Inocente, compila todas as ideias, tudo aquilo que o Wertham havia escrito, havia falado, havia proferido, desde 46 até 1954. E ele, então, passou, pouco a pouco, e mais rapidamente, a partir dos anos 50, a representar esse movimento contra os quadrinhos. E ele é tão importante que artigos dele publicados em 1948 implicam a gênese do primeiro código de autocensura de quadrinhos dos Estados Unidos. Porque o pessoal fala muito do código de quadrinhos da Comics Code Authority, mas esse código de quadrinhos surgiu em setembro de 1954. 5 meses depois da publicação do Sedução do Inocente. Mas antes do Comics Code que nós conhecemos e que se manteve até os anos 2000 ativo nos Estados Unidos, ele não foi o primeiro. O primeiro foi de 48. As editoras, preocupadas com a reação da sociedade à publicação das revistas em quadrinhos, encabeçadas e representadas pelo Frederick Wertham, elas se defendem criando uma associação, uma primeira associação, que faz um código de ética muito parecido com o código de ética do cinema americano, o Código Hays, em que limitava as temáticas e as ilustrações que poderiam ser publicadas. Muito parecido com o código que viria em 54. E esse primeiro código ele surge porque as editoras, para se defender de uma proibição externa, por lei, porque, na verdade, o objetivo do Wertham sempre foi que os quadrinhos fossem regulamentados por lei e fossem proibidos para menores de 18 anos e tivessem restrição por lei de locais de venda. Essa era a ideia do Wertham. O Wertham ele sempre foi contra a criação de códigos da indústria, porque ele sabia o que tinha acontecido com o código de 48, que surgiu por causa de artigos dele. Ele é citado nominalmente pelas editoras como um dos motivos para se criar o código de 48. As editoras, então, criam esse código para dizer, olha, nós estamos preocupados com o nosso conteúdo que nós publicamos e aqui nós temos as nossas regras. E nós seguimos essas regras, parem de cobrar da gente
qualidade, porque as nossas regras já impõem que nós observemos determinados padrões de qualidade. Acontece que o Código de 48 foi letra morta. Aqui no Brasil a gente chama, foi regra para inglês ver. Ninguém seguia essas regras. O que acontece anos depois, em 54, é que a reação contra os quadrinhos estava tão intensa e tão preocupante que e principalmente com a publicação do Sedução do Inocente e a subcomissão do Senado para investigar as histórias em quadrinhos, que foi concomitante com o lançamento da Sedução do Inocente, com isso, a possibilidade de legislação tolhendo a publicação das revistas em quadrinhos levou as editoras a fazerem um novo código de ética, que era mais ou menos um passar a limpo do primeiro código, só que dessa vez elas puseram em prática o código. Com isso, várias editoras pequenas faliram naquele mesmo ano, em 54. A principal editora da época, que era a AC Comics, que publicava muitas histórias de crime, de terror, de horror e de ficção científica puxada para o terror, ela abandona a publicação de revistas em quadrinhos e se concentra apenas na publicação da Mad Magazine, que por causa do formato escapava às regras do Código de 54. Mas ela deixa de ser a potência que ela foi, e as outras editoras que permanecem, que hoje em dia as sobreviventes são a Marvel e a DC Comics, elas passam a restringir muito a temática dos gibis. Então, esse livro e esse movimento todo, e a figura do Werther, representam um momento de refluxo da criatividade nas histórias em quadrinhos, que impactou muito a produção de quadrinhos mainstream nos Estados Unidos até meados dos anos 90. Né? E acabou influenciando vários países do mundo que, por causa da restrição da publicação de quadrinhos nos Estados Unidos, começou a suprir o próprio mercado, o mercado interno de cada um desses países, com histórias em quadrinhos próprias, acabam tendo um desenvolvimento maior em alguns momentos, justamente porque houve uma restrição da publicação de quadrinhos, da produção de quadrinhos, da criatividade da produção de quadrinhos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo da Editora Outubro, um dos grandes momentos de criatividade e de produção do quadrinho nacional foi no final dos anos 50, começo dos anos 60, com a Editora Outubro. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos americanas que vinham da AC Comics, que eram publicadas aqui no Brasil, elas tinham um público bastante relevante. E de uma hora para outra, esse manancial, esse rio de histórias em quadrinhos de terror e horror que vinham dos Estados Unidos seca, por causa justamente do Código de Ética de 1954. E aí o que acontece? As editoras brasileiras, principalmente Outubro, começam a investir na produção nacional de terror. Então, veja, algo que aconteceu nos Estados Unidos, da qual fez parte esse livro, Sedução do Inocente, da qual o Frederick Werther era a figura mais proeminente, influencia positivamente a produção de quadrinhos nacional brasileira. E assim, sucessivamente, na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica, na Itália, na França, na Espanha, também houve repercussões. Então, esse livro ele tem esse peso porque ele representa toda essa época, todo esse movimento de desejo de censura aos quadrinhos. Ô Jota, como você mesmo já disse aí, o Fred não foi o único ou o primeiro a questionar
a influência dos quadrinhos na juventude daquela época, né? Mas ele foi, o livro dele, pode-se dizer que foi a mola catalisadora que impulsionou todo como posso dizer, que fez entrar em ebulição todo esse ataque à indústria dos quadrinhos. Eu pergunto a você, o que levou um psiquiatra de visão mais esquerda, né, que inclusive abriu uma clínica no final dos anos 40, para atender a preços populares pessoas de baixa renda, o que levou o Fred a ter essa visão tão pesada e tão forte contra os quadrinhos? Essa é das grandes perguntas que a leitura do livro traz e que a gente, no livro que acompanha a tradução brasileira do Seduction of the Innocent, que é o livro A Reflexão do Inocente, que eu escrevi com mais 2 colegas e vai ser publicado pela Noir conjuntamente com a tradução do Sedução do Inocente. Essa é a grande pergunta que nós fizemos e que nós não conseguimos obter uma resposta. A gente lançou algumas luzes sobre isso, eu espero ouvir muita gente falar a respeito. O Frederick Wertham era um progressista, um homem de esquerda, um intelectual europeu que valorizava muito a cultura e a liberdade. E talvez por conta disso ele tenha visto os quadrinhos com um olhar muito negativo. Porque, como eu disse antes, a produção de quadrinhos era muito grande, massiva, ela ocupava um tempo enorme dos adolescentes, tá? Como depois a televisão veio ocupar, como depois os videogames vieram ocupar, e toda vez que uma nova mídia vem e ocupa a atenção de jovens, adolescentes, crianças, como essas mídias fazem, você tem uma reação muito parecida com a que aconteceu nos anos 40 e 50 com os quadrinhos. E absorvia muito a atenção dessas crianças, desses adolescentes, e isso preocupava o Wertham, porque o Wertham ele entendia que a formação da mente, principalmente durante a infância e adolescência, depende de uma diversidade de estímulos. E quanto maior a qualidade desses estímulos, melhor o desenvolvimento desse cérebro infantil. Então, ele via as crianças imersas em quadrinhos, com quase tudo que elas recebiam desse universo, era o que ele imaginava, e uma qualidade muito precária, e com um reforço para a violência e para a agressividade muito grande, para o horror muito grande. E ele imaginava que isso teria efeitos deletérios sobre a mente das crianças. De todo errado ele não está, porque entretenimento de má qualidade tem uma influência negativa sobre o desenvolvimento de qualquer pessoa. O erro dele foi na dose. Ele imaginava que a influência dos quadrinhos sobre a mente das crianças era demasiada. Muito maior do que nós supomos que seja hoje em dia. Mesmo com aquela imersão que aparentemente grande que ele via nos jovens, não tinha os quadrinhos não tinham essa capacidade de moldar completamente a mente das crianças como ele supunha. Então o erro dele foi de dose, mas a preocupação dele era muito legítima, principalmente porque ele trabalhava muito com adolescentes, jovens negros de bairros de baixo extrato social.
em grandes cidades americanas, principalmente Nova York. E ele foi o fundador de uma das primeiras, se não a primeira clínica para atendimento da população negra e a baixos custos nos Estados Unidos. E ele trabalhava com vários líderes de comunidade do Harlem também, que estavam envolvidos numa preocupação contra o racismo, contra as más condições de vida, contra os distratos com essa população. E uma coisa que o Werther teve foi uma influência muito grande da psiquiatria forense, porque ele trabalhou em hospitais que ofereciam exames para tribunais de Nova York. Então, sempre que o tribunal de Nova York, um juiz de Nova York, pedia uma avaliação psiquiátrica de um réu ou uma questão psiquiátrica, isso era solicitado, era feito em hospitais onde o Werther trabalhou. Então, ele teve muito contato com isso. E ele teve muito contato com crianças que eram presas por delinquência. E ele via como essas crianças eram tratadas. Então, você imagina, crianças negras ou adolescentes negros, 13, 14, 15, 16 anos, pegos delinquindo e tratados como a gente imagina que eles são tratados, porque a gente aqui no Brasil, a gente trata muito mal essa população, e principalmente esses adolescentes. Então, a gente tem muita noção do que acontece. E ele via isso o tempo todo. Então, ele se condoía muito de como essas crianças eram tratadas. E a maneira como o Werther entendia os problemas mentais era o seguinte: ele imaginava que o meio social, as influências sociais, elas tinham muito peso na saúde mental das pessoas, e principalmente das crianças e dos adolescentes. E ele via essas crianças e adolescentes negras de bairros periféricos nos Estados Unidos sob influências ambientais muito ruins. E ele colocou as histórias em quadrinhos como uma dessas influências, muito ruins sobre essas crianças. E aí, quando essas crianças delinquiam por causa desse ambiente todo, elas eram muito maltratadas. E ele se revoltava, porque ele falava assim: a nossa sociedade cria uma série de condições para adoecer, para alterar o comportamento dessas crianças, e quando essas crianças agem de acordo com o que o ambiente que nós oferecemos para elas propõe, nós, então, atacamos essas crianças com todo o peso da lei. Então, ele se condoía muito desses adolescentes. Isso não mudou, né? Não, isso não mudou. Quer dizer, a figura do Werther é uma figura... Quando você começa a estudar a vida dele, é uma figura extremamente simpática. Eu já também... Assim, dá até dó. É difícil para a gente poder te ouvir aqui, tanta coisa que vai aparecendo na cabeça, assim, é difícil parar para perguntar. Eu pensei umas coisas e aí vieram outras, porque você colocou tudo em perspectiva histórica, né? Foi. E aí eu fiquei pensando o seguinte, o livro de 54, aí os quadrinhos são recentes, desse contexto, essa popularidade, mas assim, só de 56 para frente que vai ter o fenômeno do rock, e aí o jovem aparece na mídia. Mas tem o lance do Robin, eu não sei, que parece que essa coisa do sidekick faz os quadrinhos venderem mais ainda, porque é a primeira vez que o jovem é representado, né? A criança entra... Porque ele não estava na mídia, ele não era um personagem ativo, né? O Sherlock Holmes era um adulto, né? Todos esses, o Zorro, tá? De repente você via uma criança, um adolescente, e isso ajuda os quadrinhos a se tornarem mais populares, e aí tem uma febre de sidekicks, né? E essa questão era importante para ele, porque depois a gente vai ter essa polêmica do Robin e tal. Como ele achava, porque assim, mudou muita coisa quando o jovem começou a ver jovem no quadrinho, não mudou? E como isso, como
essa figura aparecia para o Frederick, assim. Ele achava isso mais perigoso ainda, porque de repente ele via aquela criança pular do muro e usar armas e brigar com bandidos. Ele via isso. Na verdade, no livro A Sedução do Inocente, ele faz uma sequência enorme de casos de crianças que se enforcam com capas, crianças que saltam do muro, crianças que morrem, crianças que cometem desatinos inspirados, né? Então é exatamente isso que ele faz. No livro, ele faz exatamente isso, dizer, olha, eu estou trazendo casos de crianças que, influenciadas pelos quadrinhos, cometeram crimes, tiveram atuação sexual aberrante, ou então se feriram ou se suicidaram por conta dos quadrinhos. Então, ele traz os quadrinhos como exemplos. As publicidades nos quadrinhos, como isso afetava a imagem das meninas, porque vendiam... As publicidades vendiam sutiãs com um bojo maior para parecer que as meninas tinham mais peito. Então, ele se preocupava muito com a questão da imagem, porque a imagem de mulher que era vendida nos quadrinhos era bem diferente da imagem de mulher que as meninas tinham de si mesmas, né? As mesmas coisas com os meninos. O caso do Sidekicks começa com o Robin, e ele fica muito preocupado porque ele imagina que isso representa uma influência à pederastia, de adultos com jovens. Então ele levanta esse problema. E assim, o que chama muita atenção é que fala-se muito do Batman e do Robin, quando se fala do Verdun, por causa da questão até hoje. Mas ele faz ataques muito mais pesados à Mulher Maravilha. A figura de mulher potente que a Mulher Maravilha representava, ela era vista de uma maneira muito, muito negativa pelo Verdun. Então, todos esses aspectos eles são levantados. Assim, isso é um pensamento muito conservador, né, não, Jota? Mas veja, extremo, diria até. Mas não o que você pode esperar de uma sociedade que estava acabando de sair do século XIX, que estava descobrindo naquele momento uma série de novidades tecnológicas, em que a capacidade de você informar o outro e transmitir as suas ideias para o outro era muito maior do que em toda a história da humanidade. Nos 100 mil anos da humanidade, nunca tivemos a capacidade que nós temos de transmitir informação, que existe desde o começo do século passado. Que a gente mais moderno que ele fosse, ele era de 1895, né? Exato. Do século XIX, né? Ele era um homem do século XIX, então não dá para se esperar coisas muito diferentes. Se você for imaginar, comunistas no mundo inteiro, daqueles anos, eles tinham uma visão muito conservadora do papel masculino e feminino. Então, na verdade, o Verdun ele é mais um desses homens de esquerda que são contraditórios, que chamam a atenção. Então, eu não me surpreende muito, mas, na verdade, evidentemente uma questão conservadora. E é uma sociedade que está sofrendo modificações muito rapidamente. Então, quando você tem movimentos, modificações sociais muito rápidas, a reação a esses movimentos é muito grande. Então, o conservadorismo ele cresce em momentos em que há muito avanço, muita mudança na sociedade. Mas fechando a questão do sidekick e do jovem, os jovens eles começam a aparecer mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial. E principalmente porque muitos deles, durante a Segunda Guerra Mundial, eles passaram a trabalhar em indústrias. O que aconteceu com muitas mulheres que foram ocupar cargos que eram de homens na indústria americana, porque esses homens estavam nos campos de batalha, adolescentes foram ocupar cargos de adultos. Então, a escolaridade nos Estados Unidos
foi muito prejudicada nos anos de guerra. Então, essa geração de jovens chega nos anos pós-guerra com uma formação muito mais deficitária do que a geração anterior. Então, esse também foi um problema que é subestimado pelo Werther no livro. Mais importante tem a ver quando desculpa, só um comentário com aquela história que o Stan Lee ele era o meio office boy da Time e os caras começam a dar cargos para ele ali, né? Ele era jovem, verdade. Parece um pouco isso, né? O Jack Kirby era um cara ali meio da quebrada e ele vai desenhando cada vez mais, pega cada vez mais trabalho. Tudo está conectado, né, com o contexto histórico. Muito. Né? E aí o que acontece? Você tem jovens num pós-guerra tendo voz ou então tendo informação pelo cinema, a televisão que começa em meados dos anos 40, mas tem peso maior nos anos 50, e os quadrinhos. E eles começam a ter importância econômica para vários setores da economia. Para o cinema, principalmente, para os quadrinhos nem se fala. Então, a preocupação dos editores em atender esse público é imensa. Daí a ideia brilhante, eu acho que eles nem se deram conta, o Robinson não se deu conta, o Finger, criadores do Batman, não se deram conta, e criadores do Robin não se deram conta de que eles estavam dando um pulo do gato tremendo, né? Trazendo uma criança para suavizar a imagem do Batman, mas ao mesmo tempo promover uma identificação indireta com um herói soturno, né? E isso começa a ter muito peso. E a partir daí, não é à toa que acontece o que você chamou a atenção, a criação do adolescente, né? Que inclusive é alguma coisa mencionada. O Werther ele tem uma determinada birra com o termo teenager. Ele não gosta do termo teenager, porque ele trata todos aqueles com menos de 18 anos como kids, como children. Mas era um conceito recente. Era recentíssimo. Não existia isso, era criança. Não existia. E a ideia do teenager é dos 13 aos 19 anos. Então, isso começa a surgir poucos anos antes do rock and roll. Quer dizer, não surgiu à toa. Quer dizer, na verdade, começou a aparecer tudo vem junto. Eu fiquei pensando outra coisa aqui também. Eu acho que quando a gente viu que vocês iam trazer esse livro para cá e tá você nesse projeto, eu falei assim, nossa, é muito quando a gente quer ver um filme e é o casting perfeito, né? Porque o JP tem esse passado gigantesco no nosso psique dos quadrinhos de herói pela Abril, mas você também é um profissional da área, né? E aí, quando você lê o livro, porque assim, eu sempre achava, nunca li nada, o Frederick, ele era um picareta, né? Ele era o cara da fake news da época. Aí eu pergunto assim, era o cara da fake news da época, né? Mas assim, você acha até, assim, como alguém da área, você acha que é um livro ruim? Ou você, sabe, tipo, porque existiam livros que jogavam ideias racistas e tal, e as pessoas até hoje se apoiam nessas coisas, né? Como alguém da área, qual a sua opinião sobre o livro, tirando o amor pelos quadrinhos, se for possível, né? É um livro precário. É um livro precário porque não é um livro científico. Ele diz que é um livro científico, ele diz que é um livro baseado. Ele não junta dados o suficiente. Não, ele não traz dados. Ele diz que ele tem dados, ele diz que ele tem um N importante de casos, e ele, na verdade, o que ele traz são casos anedóticos. Tio do Zap. Não, na verdade, é o seguinte, casos anedóticos em medicina é quando você pega um caso, você está atendendo um paciente, esse caso é interessante, e você leva e faz uma descrição numa revista científica desse caso. E aí, isso olha, funcionou assim. Não significa que vai funcionar com todos, mas é interessante. Dentro desse contexto, em que você deixa bem claro que é um caso anedótico, o caso anedótico ele é fundamental, porque isso inspira
algum outro pesquisador a desenvolver uma pesquisa científica mais robusta a partir daquele caso anedótico. O que o Wertham faz, ele traz casos anedóticos, mas ele não diz que são casos anedóticos. Ele diz que são casos padrão, que é um exemplo de uma maioria, de um número muito grande de casos, de pesquisas que ele fez, levantamentos. E ele não traz nenhum desses dados. Na verdade, é tudo fora da curva, né? Não é estatística. E assim, na hora que você lê o livro, você percebe, cadê os dados? Esse cara não tem dados, ele está escondendo isso. Em 2012, a Carol Tillen, uma pesquisadora, teve acesso aos documentos documentos escritos, anotações do Wertham, e ela viu que realmente ele forjava dados, ou ele superestimava dados. Então, mas isso é evidente na leitura do livro, porque, na verdade, esse livro não é um livro científico, apesar dele dizer que é um livro científico. Esse é um livro de propaganda. Propaganda de uma determinada ideia. Ele reuniu tudo o que ele fez ao longo de 10 anos, mais ou menos, de artigos que ele escreveu, de palestras que ele deu, de entrevistas que ele fez, e ele, então, organizou isso no livro. E é um livro para quê? Para o público geral. E para impressionar esse público geral. Então, por isso que o livro é carregado de histórias. Nesse sentido, ele é um livro muito interessante, porque ele traz um monte de historinhas macabras, de crianças, de adolescentes, de crimes. Mas que marca assim, o leitor também, né? Marca o leitor. Impressão, né? Então, quer dizer, como livro científico, como livro de divulgação, ele é um livro precário. Agora, por outro lado, ele é um livro valiosíssimo, porque ele faz muitas citações. Ele faz muitas citações, e se você pesquisa essas citações, que é o que cujo resultado a gente colocou no livro A Reflexão do Inocente, uma parte da Reflexão do Inocente foi trazer contextos. Nossa, isso cria um panorama de época. Por exemplo, ele cita vários programas de televisão. Então, eu me dei ao trabalho de ir atrás de cada um desses programas e levantar. Porque são programas de televisão que muitos americanos não conhecem, porque não tinham nascido na época, e a maior parte dos brasileiros desconhece porque não estavam nos Estados Unidos e não tinham nascido. Mas aí isso te dá uma ideia de como é que estava funcionando a TV americana naquela época. Então isso é impressionante. Ele cita uma enormidade de revistas em quadrinhos. E aí o resultado da pesquisa que eu fiz acaba mostrando o cenário. Uma coisa é dizer o terror e o horror e as histórias em quadrinhos de crime imperavam naqueles anos. O diferente é você ver isso funcionando e sendo demonstrado. Ele cita... Só nesse gancho, esses de terror eram mais populares que os de herói? Muito mais. Não, na verdade, eles vieram substituir. Eles vieram substituir os gibis de super-heróis. Os gibis de super-heróis, eles vendiam a granel, assim, milhões de exemplares, até 1945. A partir de 1945, se você pega um gráfico de vendas, a queda é de 90 graus. É vertiginosa. E em 46, já a maior parte dos gibis de super-heróis já não existia mais. Tinham sido substituídos. Em 48, sumiram todos. Até no cinema, né? Começa a ter aqueles heróis do Universal. Exatamente, porque o clima de terror que a Guerra Fria e a ameaça das bombas atômicas impõem sobre a população acaba influenciando as artes, principalmente o cinema e os quadrinhos, que são artes muito responsivas ao ambiente imediato da sociedade. Mas... o que eu estava falando mesmo? Dos quadrinhos de terror, eles eram muito mais... eles engoliram. Exato, então, exatamente. Na verdade, eles substituíram os gibis de super-heróis, porque tinha um negócio que também você lendo a revista o livro do Wertham, A Sedução Inocente, você chama a tua atenção
é que as revistas elas mudavam de nome. Então, Até Capitão América... Até as editoras mudavam. Então, por exemplo, a revista Capitão América, até, sei lá, vou inventar uma data aqui, setembro de 48, chamava Capitão América, número 64. O número 65 já era Terror na Mansão, entendeu? Já não era, eles mudavam a história e mantinham a mesma numeração. Eu explico por que isso acontece. Isso deixava o Vertan furioso. A mudança de nome de editoras, eu explico também no livro A Reflexão do Inocente. Uma das coisas que eu tive que fazer foi explicar por que os gibis mudavam de nome e não de numeração. E não mudavam de nome e de numeração uma vez. Mudavam de nome e numeração 10, 15 vezes. Mas isso era porque o leitor não era fiel? Não é nada disso. Acontece o seguinte... O cara não comprava todo mês. Não, ele comprava todo mês. Tá. Ele comprava muito mais e as editoras tinham muito pouco receio de mudar o título, porque eles sabiam que ia ter uma compra muito grande. Então, mas isso acontecia pelo seguinte, e é uma das coisas que a leitura do Sedução do Inocente acabou levando, porque o Vertan ele fala disso, e aí você fica perguntando, por que isso acontece? Aí você vai pesquisar. Existem 3 categorias de postagem nos Estados Unidos: primeira classe, segunda classe e terceira classe. Tá? Primeira classe são cartas. Terceira classe é spam, é lixo, é propaganda. E segunda classe são publicações. Assinaturas, né? Então acontece o seguinte: a de primeira classe tem um custo muito baixo, as cartas. As de terceira classe tem um custo muito alto, que é a publicidade, o spam. As de segunda classe tem um custo intermediário. Mas tem algumas vantagens. Os Correios, como sabem que são publicações que têm que chegar na casa do assinante numa época certa, elas têm alguns privilégios. Então, por exemplo, a publicidade, os Correios tratam com mais desleixo. Eu estou colocando desleixo entre aspas, mas de uma maneira menos privilegiada. Então, as entregas atrasam, perdem prazo, demoram mais. São mais baratas, então tem isso. Agora, as de segunda classe, elas são entregas em dia. Então, elas são mais baratas. É que o mundo mudou. É tipo, você assinava a Veja, ela chegava domingo, porque era da semana. Sim, mas a Veja... Mas a Veja é entregue por distribuidoras, inclusive pelos assinantes. Nos Estados Unidos, o Correio tem um peso muito grande nessa entrega. Então, uma determinada revista tinha que chegar... E era enviada pelo Correio. Então, os editores, eles inscreviam as revistas deles nas postagens de segunda classe. Tinha uma série de critérios. Por exemplo, não podia ter uma quantidade muito grande de propaganda, porque se tivesse uma quantidade muito grande de propaganda, ia para postagem de terceira classe, que era mais barata, mas ela não tinha uma periodicidade. E aí o que acontece? Ia para postagem de segunda classe. Só que para você escrever uma publicação numa postagem de segunda classe, você tinha que pagar uma taxa. Sei lá, uma taxa de R$800. 800 euros, por exemplo. Que naquela época era mais do que 800 euros, não, dólares. 800 dólares. Que naquela época 800 dólares é muito mais, quase que 10 vezes mais do que 800 dólares hoje em dia. E se você parasse de publicar aquela revista e lançasse uma revista nova a partir do número 1, você tinha que pagar a inscrição de novo na postagem. Então, o que os malandros faziam? Porque, na verdade, o Vertan, ele sabia que a maior parte dos editores era tudo malaco. E muitos deles envolvidos e muitos deles envolvidos com a máfia, com o crime organizado. E malacos que eles eram, o que eles faziam? Em vez deles cancelarem a revista, por exemplo, Tininha Rosinha, chegava no número 58, Tininha Rosinha não estava vendendo mais, e aí a minha ideia agora é publicar o horror escatológico, em vez de eu publicar o horror escatológico número 1,
eu pegava a numeração da Tininha Rosinha, que era o 65, e aí o horror escatológico começava com o número 67, 66. Entendi. E aí eu não precisava pagar essa taxa. Porque, na verdade, eu, como editor malaco, eu não fazia isso uma única vez, com uma única revista. Eu fazia isso dezenas de vezes, com centenas de revistas que eu publicava. Então, quer dizer, uma das coisas legais do livro é justamente você se deparar com essas situações de época, e se você tiver interesse, você pesquisar isso, que foi o que nós fizemos, o livro é riquíssimo. Então, por exemplo, o livro ele traz citações de advogados e de juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou então juízes das cortes estaduais e municipais, a respeito de quadrinhos, que é um debate maravilhoso, porque no judiciário americano, naqueles anos, de 40 a 55, o judiciário americano discutiu pra cacete as histórias em quadrinhos, as revistas em quadrinhos, com posições a favor e posições contrárias. E o Werther, ele cita, ele bota uma frase, uma linha. Na minha pesquisa, eu fui atrás dessas decisões de juízes, dessas manifestações de juízes e de advogados, e eu publico grande parte delas no livro. Então, o livro fica muito mais... Ele passa a ser um livro extremamente rico. Ele cita, por exemplo, pessoas que falam sobre revistas em quadrinhos. E ele é meio malandro. Porque quando a pessoa fala alguma coisa que coincide com o pensamento dele, ele cita o nome, ele diz onde foi publicado aquilo, onde saiu aquilo. Quando é alguma pessoa que não canta pela cartilha dele, ele omite o nome da pessoa, omite onde foi publicado e só publica a frase, completamente fora do contexto. Então, eu fui atrás dessas citações. Quando é uma citação em que ele cita o nome, endereço, telefone, a cor da cueca do citado, é tranquilo, você encontra. A internet é maravilhosa. Agora, quando não é, já dá um pouco mais de trabalho, mas a internet é maravilhosa justamente por isso, porque você consegue, com trechos de citação, você consegue encontrar livros que trazem trechos maiores, ou até mesmo a citação inteira. Então, com isso, você acaba montando um panorama do que foi a discussão sobre revistas em quadrinhos dos anos 40 e 50, com base no livro. Esse conceito dele de que o quadrinho podia inspirar em novos delinquentes, né? E sendo que os quadrinhos eram propriedade de delinquentes da vida real, né? Então, tipo, é como se a Panini aqui fosse do PCC, né? Aí você fica, parece que as coisas, eles realmente querem que as pessoas abracem esse mundo, né? A gente se colocando na pele dele, né? Durante muito tempo, os empresários de quadrinhos, de revistas em quadrinhos, era o pior tipo de criaturas que o capitalismo poderia ter criado naquele momento. Picaretas, eram picaretas. E assim, era gente que estava correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Talvez eles não fossem, nem todos fossem malfeitores, mas era gente que estava muito mais preocupada com pagar o boleto do que o bem-estar das crianças, que eram os consumidores do que ele estava lendo. E o Werther percebia isso. Ele percebia isso. Porque, na verdade, é o seguinte, fala-se muito que o Werther reclamava das histórias em quadrinhos. Na verdade, o Werther reclamava das revistas em quadrinhos. E as revistas em quadrinhos, elas tinham 20 páginas de gibi, de quadrinhos, e as outras 12 páginas e as capas eram publicidade. E nessas publicidades era arma, era revólver, era faca, era porrete, era soco inglês, era... criar músculo, né? Exatamente, criar músculos. Ou seja, nenhuma preocupação com a autoestima e a imagem desses adolescentes, nenhuma preocupação com a autoestima e imagem das adolescentes que pudessem ler. Então, na verdade, o que o Werther via era uma indústria muito pouco preocupada
com o bem-estar dos seus consumidores. Uhum. Tá? E isso impactava para ele. Então, o que eu acho que passou pela cabeça dele? Eu preciso usar toda e qualquer arma contra esses caras. Era uma bandeira, né? Era uma bandeira. Era a bandeira do cara. E aí os fins justificam os meios. Nisso ele peca como pesquisador, ele peca como divulgador científico, médico divulgador científico. Então ele patologiza comportamentos das crianças, dos adolescentes, uma coisa que a gente hoje em dia, na verdade, hoje em dia porque a gente aprendeu com caras como Werther Randall, a gente toma muito cuidado para não patologizar comportamentos normais. Ou, normais nem tanto, mas comportamentos aberrantes que podem ser saudáveis. Entendeu? Por exemplo, eu sou um adolescente nos anos 60, 62, 63. Todos os meus colegas usam cabelinho reco. E aí eu resolvo deixar o cabelo crescer. E ter um cabelo que nem uma menina. É um comportamento anormal para aquela época? É. É um comportamento aberrante? É. Mas não é saudável? Não, não é. Eu não posso, eu como psiquiatra não posso começar a patologizar comportamentos aberrantes à torta direito. O comportamento aberrante me chama a atenção, eu vou lá, examino esse comportamento, contextualizo esse comportamento, vejo se esse comportamento ele tem uma base saudável ou não, e aí eu vou me preocupar ou não com isso. Agora, você fazer a granel como o Werther fez, isso é muito preocupante. Então, essas coisas são muito interessantes no livro do Werther. A possibilidade de você descobrir gente que defendia quadrinhos e de uma maneira muito, muito plausível, muito razoável. E o Werther, o livro do Werther, ele além de compilar as ideias dele ao longo desses 10 anos de luta contra os quadrinhos, ele também é a resposta a vários pensadores que contradiziam os pensamentos dele ou que se manifestavam ideias diferentes. Agora, então, o que não tinha era uma figura igual você. Isso é uma pena que as décadas impossibilitam isso. Fala assim, ó, cresci dentro do gibi, sou seu colega de profissão e deu tudo certo. Mas não, na verdade ele fala isso. Não existiam essas figuras igual assim. É que nem hoje, né? O Spielberg, né? Ele é o cineasta que cresceu consumindo cultura pop e os caras do começo não sabiam o que estavam fazendo, né? É diferente, né? Mas o próprio, né? No livro do Werther, ele faz previsões a respeito do futuro das gerações completamente furados. E uma coisa interessante para você, ele chegava a tal ponto de exagero que ele imaginava que os quadrinhos influenciavam a televisão. Ele tinha uma simpatia enorme pela televisão, isso fica evidente no livro. E quando ele criticava a televisão por algum programa de má qualidade, que ele notava má qualidade, ele atribuía isso à influência dos quadrinhos na televisão. Quer dizer, tudo culpa dos quadrinhos, até. Então, ele como prognosticador, ele é muito falho. E isso fica evidente nos quadrinhos. E, por exemplo, ele achava programas horríveis e eu ia pesquisar a respeito dos programas. Agora eu estou louco atrás desses programas para assistir, que são muito, muito legais. Deus Marte, Colgate Hour, essas coisas. Porque tinha muita coisa boa, né? Devia passar umas coisas mais. Não, passava muita coisa boa. A televisão americana, o panorama que o Werther montou para mim, a televisão americana no começo dos anos 50 era muitíssimo rica em produção e gente puxando os limites, empurrando os limites de criatividade dentro desse meio que tinha 8, 9 anos naquela época, quando foi publicado o livro. Ô, Jota, para finalizar, você consegue definir
o livro A Sedução do Inocente em 3 palavras, quais seriam essas palavras para definir esse livro? Olha, eu vou dizer precário, impressionante e contraditório. Se for 3 palavras, é isso. Porque ele é precário como peça de divulgação científica e como livro científico, ele é impressionante como retrato de época, e ele é contraditório porque a figura do Werther é contraditória. E é uma das coisas que eu espero que o trabalho que a gente fez no A Reflexão do Inocente demonstre. Né? Porque a gente vai em quase todos onde a gente pôde, e quando eu falo onde a gente pôde é porque, na verdade, muitas coisas ainda estão a ser descobertas. Ele cita muitas revistas em quadrinhos, muitas histórias em quadrinhos, e eu consegui encontrar, sei lá, 80%, 70% dessas histórias em quadrinhos. Então ainda tem 30% ou 20% que estão a ser descobertos. Citações de pensadores a respeito dos quadrinhos, eu encontrei também uma enormidade, mas ainda tem muita coisa a ser encontrada. Então, é um livro que ainda está em aberto, e eu espero que ele consiga dar essa noção para o leitor, inclusive não o leitor habituado com quadrinhos. Eu espero que a Reflexão do Inocente alcance o leitor interessado em guerra cultural, em pânico moral, em novas mídias, chegando numa sociedade que certamente não está habituado com elas, porque elas são novas, elas são inéditas, e o efeito que isso reproduz. A leitura da Reflexão do Inocente demonstra bastante o que a gente viveu nesses últimos 30 anos de internet. Bom, quero agradecer a presença aqui do JP, falando a respeito desse contraditório e polêmico e intrigante livro que, de certa maneira, foi catalisador de uma revolução de uma geração de leitores. Jota, muito obrigado. E prazer sempre enorme dos dois netos poderem conversar com você. Eu adoro ser convidado por vocês, a liberdade e a possibilidade de conversar sobre temas que agradam a mim e com certeza a vocês também é enorme e muito agradável. Isso aí. Juninho, que papo legal, né? Muito bom ouvir o JP contando essas histórias e falando da visão dele sobre esse mundo que envolve os quadrinhos. Isso, e o contexto histórico, né? Toda essa pesquisa que ele fez. Aguardamos ansiosamente o livro, como somos, né, Jussão? 3 inocentes aqui nessa conversa. 3 inocentes. E foram seduzidos pelos quadrinhos, né? Pessoal, os nerds não entendem nada de versos, mas adoram uma boa prosa. E essa prosa de hoje foi sensacional. Acompanhe o nosso canal. Você vai gostar. Valeu!